Muito bom dia, família Soma. Tudo bem com vocês? Todos bem? Todos bem mesmo? Alegres? Hoje nós comemoramos o Dia das Crianças. Não é o Dia das Crianças, mas aqui sempre é uma loucura. A Soma dificilmente vai seguir um padrão. Nós nos permitimos. Gente, nós estávamos semana passada com muitas crianças doentes, crianças brincando de um exorcista em casa, e não deu, simplesmente não deu. Os cômodos devidamente pichados na parede, as camas, enfim, uma cena agradável, que toda mãe ama ver. E nós adiamos uma semana, vamos comemorar hoje. Não tem problema. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, bem rapidinho. Não faz parte do sermão ainda. A gente se apega muito, às vezes, a datas de uma forma muito mais do que Deus. Deus ama datas, Deus ama festa. Ele criou várias no Antigo Testamento, né? Ele criou várias, então Deus ama festas. Agora, às vezes a gente se apega muito, não, porque é o dia, se eu não fizer nesse dia, estragou, não valeu. Aniversário de casamento, se eu não comemorar com a minha esposa, foi como se nós não tivéssemos casado. Assinei o divórcio. Calma, não é tanto assim. O aniversário do meu Enzo, da minha Valentina, se eu não comemorar no dia, não é a mesma coisa. Calma, rainha do Nilo. O que acontece? Olha só. Às vezes, em dados momentos, nós teremos que fazer isso. Adiar. Transferir a data. Nós fizemos isso com o Dia das Crianças. Não deu semana passada? Não tem problema. Ninguém vai cortar os pulsos por causa disso. Nós vamos esperar uma semana e comemoramos depois. Deus fez isso na Páscoa, lembram? O povo no Êxodo saiu do Egito, estava no deserto, e Deus está dando a lei para o povo. O que ele diz? Vocês têm que comemorar nesse dia. Aqueles do povo que não comemorarem, não vai dar bom, tá? Vai ser expulso do povo, não está entre os meus, não é dos meus. Mas tem uns ali que queriam muito participar da festa e disseram, mas a gente está impuro, o que a gente faz? Seu Moisés, o que a gente faz agora? Moisés disse, só um pouquinho que eu vou ir lá ter com o meu faixa. Vou lá falar com o meu amigo, com quem eu falo face a face. E eu vou resolver isso aí. Deixa que o pai cuida. O que Deus manda fazer? Quem lembra? Não lembram? Do Antigo Testamento, deixaram para lá essa parte? Lembra? O que ele manda? Comemorar depois, um mês depois. Então, purifiquem-se. Daqui a um mês, vocês comemorem a Páscoa. Então, haverá momentos em que será transferido, ok? Não é motivo de alarde, não é motivo de preocupação, acontece. E nós estamos fazendo isso, comemorando o Dia das Crianças hoje. E até é bom, porque essa semana eu fiz aniversário, então já vou aproveitar e vou fingir que é uma festa minha também, sabe? Tudo certo. Até porque nem todos me deram presente, eu estou esperando que no final do culto alguns vão me chamar, pastor, perdão, me perdoa, eu nunca mais vou repetir isso, mas está aqui teu presente. Entende? Acontece, gente, eu entendo, fica tranquilo. Acontece. O Senhor já me deu um presente essa semana, né? Para os que estavam lá em casa terça-feira eu falei, né? Ninguém me perguntou, mas eu vou falar mesmo assim. Então, tá vindo uma Valentina nova aí. Eu já considero que é uma Valentina, entendeu? É guria, Deus não vai me dar guri. Deus nunca vai me dar guri. É só guria. Deus olhou para mim e disse, cara, nós temos que amolecer esse coração aí, de um jeito ou de outro. E eu acho que ele não amoleceu o suficiente ainda, porque Deus continua mandando guria. Tem o coraçãozinho meio duro. Mas acontece, enfim, Deus manda bênçãos para nós, filhos são bênção, e hoje nós vamos falar sobre isso. De uma bênção que Deus enviou pelo ventre de uma mulher. A questão é, Jesus nasceu de uma virgem. E por que isso é importante? Por que Jesus precisaria nascer de uma virgem? Afinal de contas, é um nascimento, o que muda? E a gente vai ver isso um pouquinho hoje. Vocês estão alegres em Jesus? Amém? Vamos ler o texto bíblico? Isaías, capítulo 7. Isaías 7, versículo 14. Mais ou menos 700 anos antes de Cristo. Em 700 antes de Cristo, Deus já havia dito como é que se daria esse nascimento. Como o Messias viria, como esse prometido viria. E nós estamos numa série sobre Jesus, e vimos que Jesus é plenamente homem, Jesus é plenamente Deus, Jesus era aguardado pelo povo, Jesus veio ao mundo com um objetivo, uma missão. Nós vimos semana passada por que ele veio, por que razão Jesus veio, o que ele veio fazer aqui, e hoje nós vamos ver qual a importância
de Jesus ter nascido de uma virgem. Acharam aí Isaías 7,14? Vamos lá. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. De novo. O Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Para contextualizar um pouquinho esse texto aqui somente, o que está acontecendo aqui? O povo está cercado, Acaz é o rei de Israel e ele está preocupadíssimo, o povo está cercado, eles estão sob cerco de outras nações e ele está desesperado. E Deus está trazendo uma palavra de esperança para Acaz e está dizendo, calma lá, calma, fica tranquilo, o pai está cuidando. Antes de qualquer coisa, eu vou mandar um sinal. Deus já havia dito, peçam um sinal, eles não quiseram. Ele disse, eu não vou tentar o Senhor, eu não vou pedir um sinal. Deus está dizendo, então eu é que vou dar um sinal. Eis que a virgem conceberá. Haveria uma virgem que ficaria grávida lá na época e teria um bebê chamado Emanuel. Alguns vão imaginar, alguns acreditam que se tratava do próprio filho de Acaz. Provavelmente não, era um outro bebê, enfim. Haveria um bebê que nasceria e ele seria esse sinal de Deus. E Deus continua nos versículos seguintes dizendo, antes que ele saiba escolher entre a direita e a esquerda, antes que ele saiba discernir o bom do mal, essas nações já vão ter tomado o rumo delas e eu vou ter enviado um juízo a elas. Eu vou ter resolvido a questão. Então, mais ou menos é isso que está acontecendo aqui. Deus manda essa palavra de esperança para Acaz, porque a ameaça dos reis inimigos ela terminaria antes que essa criança crescesse a ponto de entender o que é certo e errado. Deus está mandando uma promessa para Acaz, mas como nós sabemos, a promessa de Deus, quando é uma profecia, ela geralmente aponta para 2 pontos na história. Lembram que eu já expliquei mais ou menos para vocês? Lembram disso? A profecia ela tem um cumprimento imediato e ela tem provavelmente um cumprimento escatológico. A profecia ela tem um cumprimento imediato, ou ela aponta para algo na primeira vinda do Messias. Aqui é este caso, é a primeira vinda. Então, quando Deus diz que a virgem conceberá, ali o povo entendeu o que era, mas depois, no Novo Testamento, nós vamos ver, o povo entendeu melhor do que se tratava. Lembram que uma das promessas de Deus para os patriarcas era a semente? Lembram disso? Deus havia lá no jardim já chamado a mulher e dito, a semente da mulher vai pisar a cabeça da serpente. Deus havia chamado a mulher, prometido a ela, Deus havia ameaçado a serpente, havia prometido à serpente que a cabeça dela seria pisada. Para Abraão, Deus prometeu que da semente dele abençoaria todas as nações. Lembram disso? É isso aqui. Então eu quero que a gente veja basicamente 2 coisas. Primeira delas, o que a Bíblia não ensina sobre o nascimento virginal de Cristo. O que a Bíblia não ensina sobre isso aqui? E é importante que tu grave isso. Em primeiro lugar, a Bíblia não ensina que o nascimento virginal de Jesus, ou melhor, eu inverti, é o que a Bíblia ensina, tá? Perdão, vocês me perdoam pelo erro crucial que eu cometi. É o que a Bíblia ensina, tá? Positivamente. O que a Bíblia está ensinando? O nascimento virginal de Jesus havia sido prometido. Esse nascimento já havia sido prometido. Essa promessa que nós vimos aqui em Isaías é um caso. Deus fala para a mulher que poria inimizade entre ela e a semente dela e a semente ou a descendência da serpente. Deus havia prometido a semente da mulher. E por que isso aqui é importante? Grava isso aqui, ó. Via de regra, na Bíblia, toda descendência ela vem por meio do homem. Lembra as genealogias? E Adão gerou Sete. E Sete gerou fulano, e assim segue. Abraão gerou, Isaac gerou, Jacó gerou. A semente sempre vem por meio do homem. Quando Deus está dizendo que a semente viria por meio da mulher, Ele está dizendo vai ser algo diferente. Vai ser algo diferente, algo que não é comum. Ou seja, a promessa aqui estava deixando algo bem claro. Por quê? Porque não há promessa de um pai biológico. Quando Deus fala semente da mulher, Ele está excluindo a atividade masculina para a geração de um ser humano. Ele está eliminando o que seria a participação do homem na criação de um filho, na geração de um filho. Lembram Gálatas? Gálatas, quando Paulo está... Vamos ler? Abre aí, abre Gálatas 4.
Alguém abre, por favor, Gálatas 4, bem rápido. É versículo 4. Gálatas 4, 4. Se tu achou, já levanta, fica de pé e lê bem alto. Aí. Deus enviou o seu filho, nascido de mulher. Tá vendo? Não há participação masculina. Não há homem envolvido aqui. É essa a ideia. Então, a promessa aqui, ela havia sido feita há muito tempo. O nascimento virginal de Jesus havia sido prometido. Desde o início, Deus já havia garantido que Jesus viria por meio de um nascimento que não envolvesse a participação masculina. Entendido? Entendido, gente? Além disso, em segundo lugar, Jesus nasceria de uma virgem. Aqui vai ter uma discussão. Isso aqui é bom porque os teólogos começam a se pagar, né? Escrevem livros sobre isso, e eles mostram isso e aquilo. No original é desse jeito. Não, mas veja bem, o termo correto seria... Cara, é muito bom ver as discussões deles. Os caras estão dizendo o seguinte, o termo usado por Isaías é um termo que não implica necessariamente numa mulher literalmente virgem. É mais ou menos o termo que seria moça. No Novo Testamento, o termo usado é virgem. É alguém que não teve relação sexual. Por que é importante? Porque o Novo Testamento interpreta o Antigo Testamento. O Novo Testamento ele dá para nós a interpretação correta, o correto entendimento do Antigo Testamento. Então, quando o Novo Testamento está falando sobre a Virgem, sobre Maria, está mostrando para nós que é alguém que o correto entendimento seria aquele ali. Entende? Quando Deus diz que viria uma virgem, uma donzela, uma moça, o pessoal do Novo Testamento entendeu do que se tratava. Eles sacaram a ideia, eles entenderam. Então eles olharam para Maria e é essa moça. Esse aí é o cumprimento da promessa. Está aí o que Deus prometeu. Ou seja, o Antigo Testamento promete, o Novo Testamento detalha como se daria. O Antigo Testamento ele faz a promessa, mas ele deixa nas entrelinhas os pormenores da promessa. O Novo Testamento ele dá detalhadamente como que isso aconteceu. Entendido? Sim ou não? Em segundo lugar, então, o que as Escrituras não ensinam sobre o nascimento virginal de Jesus? Em primeiro lugar, a Bíblia não ensina que o parto de Maria foi sobrenatural. A Bíblia não está ensinando que Maria teve um parto sobrenatural. Ela teve dores, ela sofreu. Sabe, eu não quero alarmar as irmãs aqui, não quero entristecer vocês, mas vocês vão sofrer e Maria sofreu, isso faz parte da geração de filhos. Às vezes, por causa de Maria, sabe, nossos queridos irmãos que gostam de elevar Maria um pouquinho, sabe, tem um pessoal que gosta de pegar Maria e botar um pedestalzinho um pouquinho mais alto, assim. Eles gostam de dizer que Maria não sofreu, foi um parto sobrenatural. Tipo, como se o mesmo anjo que veio, o Espírito Santo que veio e colocou Jesus no ventre de Maria, veio e retirou Jesus do ventre de Maria. Não foi desse jeito. Maria sofreu. Olha só, Miqueias mostra isso para nós. Miqueias fala exatamente isso. O texto diz exatamente assim, portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dores tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Maria teve dores para ter um filho. Maria sofreu. Não é bíblico, então, dizer que Maria teve um parto sobrenatural. Não foi um parto normal. Não é isso que a Bíblia está ensinando, ok? Em segundo lugar, a Bíblia não ensina que Maria permaneceu virgem. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia realmente não ensina isso. Vai ter uma turma também, a mesma, que vai ensinar que Maria permaneceu a vida toda virgem. Que Maria... Tem até uma doutrina agora, e eles dão um nome latim para isso, né? Claro, quando tu chama algo em latim, pô, tu leva a sério aquilo ali. A ideia, a doutrina é o semper virgo. E o pastor Mark Driscoll diz, então, se Maria foi semper virgo, José foi semper tristo. Faz todo sentido. O cara viveu semper tristo.
Porque, imagina, nunca se agradou, nunca... Não faz sentido uma coisa dessa. Não é bíblico. Mateus 1, 27, se eu não me engano. Deixa eu conferir que eu tenho anotado. Mateus 1, 25 diz assim, que eles não tiveram relações. José não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Ou seja, José não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz o filho. Depois, cara, José mandou para dentro. Eu não devia ter falado isso. Eu não devia, me empolguei, perdão. Eu não podia ter. A minha esposa até se escondeu ali agora, porque ela ficou... Eu não devia, me perdoem. Mas foi mais ou menos isso que aconteceu. José se agradou por toda a vida. Ok? Entendido? Não é bíblico que os dois continuaram amigos, sabe? Amigos que compartilham boletos. Não é isso. José e Maria foram mais do que isso. Eles não tiveram só uma amizade. E por que isso é importante, cara? Porque se a gente admitir que Maria foi sempre virgo, nós estamos admitindo consequências sérias para a nossa fé. Nós estamos admitindo algo que vai implicar em graves consequências para a fé cristã. Por exemplo, o casamento não foi algo necessariamente criado por Deus para a união do casal. Já parou para pensar? Se nós, ok, tá. José e Maria nunca transaram, nunca fizeram sexo, nunca houve, tá? Ele foi realmente sempre Cristo. Então nós estamos admitindo que há exceções para aquilo que Deus criou. Deus criou o casamento para a união do casal. Mas tem um caso ou outro específico em que isso pode não acontecer. Tá entendendo? A Bíblia não ensina isso. Pelo contrário, Gênesis mostra exatamente o contrário para nós. Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Não há possibilidade disso ter acontecido, porque a Bíblia não vai admitir algo que vai contra o ensino bíblico e contra a criação divina. Deus criou o casamento e Deus quer que o casamento seja exatamente com o propósito que ele criou. Entendido? Em segundo lugar, se nós reconhecermos que José e Maria nunca transaram, Maria sempre foi virgem, nós estamos admitindo que depois que Jesus nasceu, melhor dizendo, que eles não transaram, nós estamos admitindo que esse casamento nunca foi consumado. Nós estamos dizendo, tá, ok, esse casamento ele foi uma aliança, um prometeu-se ao outro, mas nunca consumou. E nós sabemos que a consumação do casamento é no sexo. E legalmente é assim. Eu não sei se tu sabe, mas se tu casou no civil, geralmente é na sexta, né? No sábado casa no religioso. No domingo, tu espera que já está tudo resolvido, tá? Cada um cumpriu o seu papel. Se não aconteceu, tu tem um prazo. Legalmente há um prazo. Se não houver sexo nesse período, o casamento não é válido. Vocês não sabiam disso? Sabia? Alguns sabiam, né? Ok, menos mal. O que nós estamos admitindo, se nós dissermos que José e Maria nunca fizeram sexo, nós estamos dizendo que o casamento nunca foi consumado. Logo, se não houve consumação, se não houve intimidade que tornasse os dois literalmente uma só carne, nós estamos dizendo, então, que esse casamento não é válido para testemunhar, que é um grande propósito do casamento. O testemunho. Efésios 5, 32, Paulo fala, né, lá desde o 22, mulheres, tal, homens ou maridos, tal. No final ele vai dizer, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Por que ele está dizendo isso? Porque tudo que ele falou para a mulher e para o homem, ou seja, no casamento, tem o objetivo de testemunhar de Cristo e a igreja. Se nós admitirmos isso aqui, nós estamos reconhecendo que o casamento de José e Maria não testemunhou a relação de Cristo e a igreja. Nunca se tornaram uma só carne. E em terceiro lugar, a terceira implicação grave é qual? A Bíblia afirma categoricamente que Jesus teve irmãos. Vai ter uma turma, tá bem legal falar dessa turma aí. Tem uma turma, sabe? O pessoal não pode ver um gesso. Eles não podem ver um gesso, eles vão ver que a parede de gesso, já vão se ajoelhar na frente dela. Enfim, essa turma do gesso, eles
amam dizer que ali, veja bem, sempre tem esse veja bem, né? É muito legal isso aqui. Veja bem, o termo ali não é irmão, é primo. Só que em grego é totalmente diferente, é outra palavra, sabe? É como tu chamar Jesus de Genésio, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E é isso que eles estão dizendo. Não, veja bem, o termo ali não é irmão, é primo. É irmão. Ou seja, José e Maria fizeram sexo. Mas não para aí. O que as escrituras não estão ensinando? Em terceiro lugar, que o nascimento virginal de Jesus é um mito. Ou então, que Maria teve relações com Deus. Por quê? Porque muitos, principalmente agora, chegando no final do ano, chega a época do Natal, todo ano é a mesma coisa. Todo ano vem aquela historinha. O nascimento de Jesus é um mito, foi copiado de... Daí começa, né? O nome das divindades, Horus, não sei o quê, e Deus Ra, egípcio. Cara, não é nada disso. Pelo contrário, esses mitos que tem no paganismo, eles são uma cópia, eles são uma distorção daquilo que haveria de acontecer. Não, mas foi antes de Jesus. Sim, mas ainda assim, o nascimento de Jesus não foi decidido ali na hora. Pá, quem sabe tu vai desse jeito. Ok, então vai. Não foi. Deus decidiu o plano de salvação desde a eternidade. Entendido? Ou seja, as cópias que Satanás faz com os seus demônios, elas são inspiradas no que Deus fez. Satanás sempre copia o que Deus faz, só que ele distorce. Entendido? Não é à toa que a gente vê hoje, por exemplo, casamentos. Por que o pessoal ama casar? Porque é uma cópia do que Deus fez. E aí tu vai ver casamento de tudo que é tipo. Família de todos os tipos. A minha filha, antes de eu tirá-la da escola, e agora eu posso falar porque ela está matriculada, então legalmente está tudo certinho, eu posso falar à vontade. Antes de eu tirá-la da escola, ela recebeu uma atividade que era família colorida. A escola mandou uma atividade para ela fazer em casa, na época do Covid. E a atividade era Dia dos Pais, mas a escola não mandou uma atividade de Dia dos Pais. Era família colorida. Olha, eu disse, vamos se permitir, mas não tanto. Não vamos se permitir tanto assim, ok? E aí foi que aquela foi a gota d'água. Não tem como. A escola quer doutrinar demais, deixa que eu doutrino em casa. Sabe? Então, nós vamos ver direto todo tipo de distorção da criação de Deus é algo diabólico, é algo demoníaco. Toda vez que tu ver algo que Deus criou sendo tratado de forma distorcida, pode ter certeza, é demoníaco, é diabólico, é satânico. Ok? A mesma coisa isso aqui. Então, Maria não teve relações com Deus. Isso não é um mito, uma imitação de outros mitos. Não é isso. Tanto que as histórias, os relatos de virgens engravidando, elas são após Isaías. Elas são após o relato de Isaías em 700 anos de Cristo, antes de Cristo. Geralmente, os relatos mitológicos vieram depois disso. Pode ter uma outra exceção? Pode, mas tu vai ver que há muita distinção entre os relatos. Entendido? Amém? Amém? Então não precisa todo final de ano, quando o teu coleguinha chegar, não, mas a história de Jesus é só mais um mito dentre tantos. Não precisa te apavorar. Manda cagar numa lata e era isso. Ó, fala com a minha mão. Se não quiser falar com a mão, diz, ó, fala com o Batman. E larga pra lá. Entendeu? Simples. Ok, gente? Em quarto lugar, a Bíblia não ensina que o nascimento virginal de Jesus prova a divindade de Jesus. Por que isso aqui é importante falar? Porque muitos querem usar isso para provar que Jesus é Deus. E poderia parecer bom, mas não é necessariamente. O relato do nascimento virginal de Jesus não é uma evidência. Não é uma evidência de que Jesus é Deus. Por exemplo, Testemunhas de Jeová, os muçulmanos, sabe o pessoal do lencinho, sabe? O pessoal da lencinho, toca de lenço. Eles acreditam que Jesus nasceu de uma virgem. O nascimento virginal é crido por eles. Testemunhas de Jeová, a mesma coisa. Sabe a turma que não comemora aniversário? Triste, né? Eles acreditam, Jesus nasceu
de uma virgem. No entanto, eles não creem que Jesus seja Deus. Ou seja, isso não é uma prova. Mas aponta, indica, o nascimento virginal de Jesus aponta para a divindade de Jesus. Em quinto lugar, a Bíblia não ensina que o nascimento virginal de Jesus é insignificante. E talvez alguns aqui se perguntaram hoje, mas tanta coisa para falar, tinha que falar sobre isso aqui. Gente, olha só, a gente vive uma época em que as pessoas amam debochar da nossa fé. Sempre foi assim, mas agora é mais. As pessoas amam olhar para a carinha do crente e dizer, sério que tu acredita nisso? É sério que em pleno século XXI tu acha que a moça lá estava virgem? Que ela nasceu, cresceu, continuou virgem, engravidou virgem? Tu acredita nisso? E tu tem que olhar na carinha dele e dizer, sim, eu acredito. Isso aqui é importantíssimo demais para a fé cristã. Na verdade, isso aqui é essencial para a fé cristã. O nascimento virginal de Jesus não é um detalhe na doutrina bíblica. Ele não é um acréscimo só, uma de pequena importância. Crer no nascimento virginal é essencial à fé. Pastor, teólogo Albert Mohler diz assim, negar o nascimento virginal é negar Jesus. Faz toda a diferença tu crer no nascimento virginal ou não. E hoje, essa época da ciência, a pessoa se torna um humanista materialista. Tu só acredita naquilo que vê. Tipo Tomé, sabe? A gente é assim. Não, é difícil acreditar, né? Porque como é que nós vamos provar isso? Né? Não tem como. Entende? E aí tu está colocando a ciência num patamar acima. Tu está colocando a tua crença acima da Bíblia. Enfim, tem muitas coisas que tu está colocando acima do relato bíblico. Então é essencial para a nossa fé isso aqui. Entendido? Vamos lá. Então, dito isso, 3 perigos graves de quando a gente nega o nascimento virginal. 3 perigos gravíssimos. Primeiro deles, a alternativa seria, Maria, ela foi sexualmente imoral. Ela disse que era virgem. As pessoas acreditaram que ela era virgem, mas ela não era virgem. Então ela era uma depravada. Ela era uma mentirosa. Ela deveria, ao invés de ser louvada como uma santa irmã, ela deveria ter sido apedrejada. Que é isso que aconteceria com a moça que fizesse sexo sem ser casada. Tá entendendo? A alternativa seria então isso, dizer que ela era imoral e mentirosa. E aí? Será que isso é uma alternativa para a gente dizer, realmente, acho que ela não era virgem. Tu entende como é essencial isso aqui? Tu entende como isso aqui é importantíssimo? Se Maria, de fato, era uma mentirosa, então nós não podemos acreditar nela. Se não podemos acreditar nela, nós não podemos acreditar no filho dela. Simples. Simples assim. Em segundo lugar, o segundo perigo é que alguns vão dizer, lembra que eu falei da ciência? Alguns vão dizer, cara, basta um teste de DNA e a gente saberia se isso aqui é real ou não. Um teste de DNA resolveria isso aqui. O que eu disse? Aí tu está colocando a ciência acima da escritura. Para nós, veja bem, deixa eu explicar uma coisa para ti. Vai ter muita ciência boa, mas há ciência má, distorcida. Mesmo a ciência, ela carece de interpretação. Ok? Então, é um engodo tu pensar que a ciência ela é neutra por si só. Muito depende do cientista, ou seja, de quem está por trás. Estão entendendo, gente? Sim ou não? Tá comigo? Ou seja, se tu afirma que um teste de DNA resolveria, tu está colocando toda a tua confiança naquilo ali e não na palavra de Deus. Logo, a tua confiança, de fato, está em outra coisa que não em Deus. Isso é sério. Tu entende por que eu estou falando que são perigos? São perigos para nós. Não há alternativa, senão tu está chamando Maria de mentirosa. Não tem como nós confiarmos em teste de DNA e não na Escritura. Não tem como. O teste seria mais confiável que a palavra de Deus. Ou seja, se é uma mentira o nascimento virginal, a Bíblia mente, então ela não é digna de confiança.
E em terceiro lugar, o terceiro perigo, por toda a história da igreja, o nascimento virginal tem sido crido e defendido. Não é à toa que nós temos vários credos, documentos de fé, vários textos afirmando repetidamente o nascimento virginal. Por mais de 2000 anos isso tem sido falado e nós apenas damos continuidade nisso. Nós tivemos uma série no Credo e eu falei sobre isso no Credo, lembram? Lembram? Ok? Então, para encerrar, o que significa que Jesus nasceu de uma virgem? Vamos lá então. Para concluir, o que significa que Jesus nasceu de uma virgem? Em primeiro lugar, significa que Deus não precisa de ajuda para salvar. Deus não precisa de uma ajudinha. Deus não precisa de auxílio. Deus pode fazer as coisas por si só. Na teologia, isso aqui vai ser a sola gratia, né? Lembram os 5 solas? Sola graça, somente a graça. Deus faz tudo, Deus dá o primeiro passo, Deus não depende de nós, Deus não precisa dar o primeiro passo e esperar de nós, vai lá, contribui, faz alguma coisa, não precisa disso. Deus resolve as coisas por si, Deus não precisa de ajuda para salvar, nenhum ser humano interveio para que Jesus fosse gerado no ventre de Maria. O Espírito Santo, o Senhor Deus, Espírito Santo, fez tudo, Ele não precisa de ajuda para salvar. Em segundo lugar, o mundo está quebrado, mas Jesus está consertando as coisas. O mundo está quebrado, mas Jesus está resolvendo. Adão cedeu à tentação num jardim. Jesus, o nosso Senhor, vem e ele resiste à tentação num deserto. O segundo Adão vem e ele resolve as coisas. Ele, de fato, destrói a serpente que o nosso primeiro pai tinha que ter destruído. Jesus vem e ele está consertando o mundo quebrado que o primeiro Adão deixou. Jesus vem e está resolvendo isso aqui, então tem esperança. Nós não somos definidos por Adão, nós somos definidos por Jesus. Nós não somos definidos por Adão, que resulta em pecado, resulta em morte. Nós somos definidos por Cristo, que nos traz salvação, que nos traz vida. É por Ele que nós somos definidos, é nele que nós somos definidos, é em Jesus. Deus olha para a humanidade de duas formas, presta atenção nisso aqui. Deus olha para a humanidade que está em Adão ou para a humanidade que está em Jesus. É somente desses dois jeitos. Somente desses dois jeitos. Ou tu é filho de Adão, o primeiro Adão, ou tu é filho de Jesus, o segundo Adão. Ou tu está em Cristo, debaixo da autoridade de Cristo, ou tu está debaixo da maldição que Adão resultou para nós, que Adão conquistou para nós. Tu entendeu isso aqui? Jesus está consertando, e é somente nele que nós temos redenção, que nós temos salvação. E o que eu quero dizer não é somente algo teórico, eu estou dizendo que aqui hoje existe redenção. Existe salvação ainda hoje. Bendito é o nosso Senhor que redime. Deus pode redimir não somente a história humana, mas a tua história. Ele pode mudar, transformar, redimir, salvar. Bendito é o nome dele. Em terceiro lugar, em Jesus, o próprio Deus se identifica conosco. No Senhor Jesus, nós temos Deus se identificando conosco. O nascimento virginal, ele aponta para um mistério. Ele aponta para um grande mistério que é qual? Deus e a humanidade de novo se relacionando. Deus e a humanidade tendo interação, uma união pessoal entre Deus e a humanidade. Esse nascimento virginal de Jesus, ele aponta para algo que é Deus vindo até nós, se identificando conosco. Jesus vem como um bebezinho no ventre de Maria, e ele nasce onde? Em um estábulo fedorento, num lugar que fede a bicho. Ele nasce naquele lugar. Por quê? Porque ele está se identificando conosco. Porque essa é a situação do homem e da mulher fora de Jesus. É miséria, é pobreza, é fedor.
Jesus nasce desse jeito, porque Ele está se identificando conosco. Ele se identifica com a gente. Ele nasce em miséria, porque ele se identifica com a nossa miséria. Em quarto lugar, nós não nos envergonhamos de Jesus e nem da história dele. Isso não é vergonha para nós, não é vergonhoso, pelo contrário, nós temos que nos orgulhar, nós temos que bater no peito e dizer, eu creio exatamente assim. Jesus nasceu de uma virgem, amém, glória a Deus por isso. É isso que nós temos que fazer, não é vergonhoso isso aqui, não é motivo de vergonha. Paulo fala aos Coríntios, em 1 Coríntios, versículo 18, depois do versículo 23, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Essa é a palavra de poder que vem até nós. Nós nos orgulhamos disso. Não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho. E o Evangelho afirma, Jesus nasceu de uma virgem. Nós nos orgulhamos disso, é motivo de alegria para nós. O Evangelho é loucura, é escândalo, não importa quanto façam de piada, não interessa, nós nos alegramos nisso, nós confessamos verbal e alegremente que Jesus nasceu de uma virgem, Jesus nasceu de uma virgem, morreu e ressuscitou, e é o nosso Deus. É nele que nós cremos. É nele que nós confiamos, nesse Deus que vem até nós e se identifica conosco. Nesse Deus que vem até nós. Bendito é o nome dele. Bendito é o nome dele. Em quinto lugar, Deus faz tudo novo. Deus faz tudo novo. Por causa de Adão, nós recebemos culpa, nós recebemos pecado, nós recebemos morte. Agora vem o segundo Adão. O que é Jesus vindo até nós? Gente, presta atenção nisso aqui. Jesus é a nova criação de Deus. Em Jesus, Deus está criando de novo a humanidade. Efésios capítulo 2 mostra isso para nós. Jesus é a nova humanidade. Nele nós temos uma nova humanidade. Deus faz o quê? Adão é formado do pó da terra e Deus sopra nele espírito, fôlego de vida. Jesus é formado por Deus também, sem auxílio humano, pelo poder de Deus. Jesus é o segundo Adão. Deus está mostrando para nós que agora é uma nova criação. Deus está criando de novo pela segunda vez. Deus faz tudo novo. Nós estragamos. Por causa do nosso pai Adão, as coisas foram destruídas. O mundo está gemendo, Paulo fala. A criação geme, aguardando o dia da revelação. Jesus vem e Deus está mostrando que por meio dele está se fazendo tudo novo. Em Jesus é tudo novo, é nova vida, nova criação, serão novos céus, é nova terra. Em Jesus Deus faz tudo novo. É por isso que eu digo que Deus pode fazer não só tudo novo, esse macro novo. Deus pode fazer micro, é a tua vida. Deus pode mudar a tua vida. Deus pode mudar algo. Nós não esperamos nada ruim do céu. Nós não aguardamos nada de ruim de Deus. Nós confiamos em Deus. Nós temos esperança em Deus. Nós temos expectativa em Deus. Deus faz tudo novo. O próprio Deus realiza um novo início na história ao vir até nós, se identificar conosco, ao nascer como um de nós, se identificar com a gente, se tornando um de nós, morrendo, vivendo uma vida justa que a gente não consegue, morrendo em nosso lugar, triunfando sobre a morte, ressuscitando, subindo aos céus e reinando. É nele que nós confiamos, é ele que faz tudo novo, é nele que nós aguardamos a consumação de todas as coisas. Fica de pé. Fica de pé, glorificando o nome de Jesus. É esse que nasceu de uma virgem, é essa semente da mulher que vem e pisa a cabeça da serpente,
que esmaga aquele que nos aflige, que nos oprime. É ele, esse bebezinho que nasce de uma virgem, que se torna o grande vencedor, o grande redentor, o grande salvador que pisa e esmaga a cabeça da serpente. É nele que nós aguardamos, é dele que somos, é a ele que nos entregamos. Amém? Vamos responder o sermão? Essa é uma boa notícia. Essa é uma boa notícia. Em Adão, nós temos desgraça, caos, miséria, morte. Mas Deus manda um segundo Adão. No segundo Adão, nós temos vida, nova vida, vida eterna, uma vida que não se acaba. Essa é uma boa notícia. Por isso é importante a razão, o porquê de Jesus ter nascido de uma virgem. Deus está mostrando que a salvação vem dele. A salvação vem dele. É ele que nos concede salvação. É ele que estende a destra da comunhão. Vamos responder o sermão? Nós vamos responder de 3 formas. Em primeiro lugar, nós vamos cear. Nós amamos participar da ceia. Nós participamos da ceia todo domingo. Todo domingo nós temos ceia aqui. Aqui à minha esquerda tem a mesa com pão, o cálice com suco e vinho. Por que isso? Porque nós queremos que quem pertence a Cristo participe dele. O próprio Jesus falou: este é o meu corpo que é partido por vós. Este é o meu sangue que é vertido por vós, derramado por vós. Façam isso em memória de mim. Toda vez que nós participamos da ceia, nós estamos lembrando do sacrifício de Jesus em nosso lugar. Nós estamos relembrando semanalmente que temos parte desse corpo de Cristo que foi esmiuçado por nós, esmigalhado, partido, esmagado em nosso lugar. Assim como o pão, para ser assado, precisa ser amassado, Jesus foi amassado por nós. Assim como o vinho, para ser produzido, a uva tem que ser esmagada, Jesus teve seu sangue vertido até a última gota por nós. Vamos participar dele. Quem participa? Cristão. Quem confia no Senhor. E quem está comungando com ele por meio do seu corpo, a igreja. Se você congrega, se você faz parte de uma igreja, não precisa ser da Soma. Faz parte de uma igreja cristã, você é bem-vindo à mesa do Senhor. Pega o pão, mergulha no cálice. No cálice bronze é vinho, no cálice dourado é suco. Pega e mergulha naquele de acordo com a tua consciência e participa. Ninguém se autodisciplina, ok? Essa semana eu não me comportei, então não vou participar da ceia. Isso não existe. A igreja é quem disciplina. Portanto, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Se você pecou, você vai pedir perdão. Se você pecou contra Deus, peça perdão a Deus, como todo pecado. Se você pecou contra alguém, vá até a pessoa e peça perdão. E participe da ceia. Amém? Em segundo lugar, nós vamos cantar. Cara, tu tem que cantar alto. Tem que cantar alto. O próprio Deus vem e se torna um bebezinho em nosso lugar para se relacionar conosco, para a relação com Ele ser retomada. Agora a gente não vai cantar, erguer a voz e cantar? Não, né? Aí não. Canta alto. Canta alto. Talvez tu não conheça, eu sei, a maioria talvez não conhece a música do Rebanhão. Eu sei. Cara, acontece. Eu sou muito velho. Eu sou velho, então eu trouxe música velha pra gente cantar. Não sei, às vezes eu faço isso. Só me perdoem. Então canta. A letra tá ali já para tu ser ajudado. Canta alto, tá bom? Chega em casa, bota lá Rebanhão. E tu vai ver as músicas. Olha o nome, né? Na década de 70 fazia sentido. Mas cante ao Senhor. E por último, não menos importante, nós vamos ofertar. Nós dependemos de dízimos e ofertas.
Nós não somos uma igreja caça-níquel, nós não pregamos prosperidade. Eu não vou prometer que se tu der 10, Deus vai te dar 100. Se tu der 100, Deus vai te dar 1000. Não. Se tu der 50, tu vai ficar com 50 menos. Se Deus quiser, Ele vai te recompensar. Se Ele não quiser, Ele não vai. Simples assim. Ok? Mas a igreja depende disso. Nós avançamos em missão por meio disso. Por meio das ofertas voluntárias. Por meio dos dízimos. Então, contamos com a tua generosidade. Nós estamos indo para o final do mês e todo final de mês é um semi-desespero. Nós tivemos gasto agora, essa semana, comprando coisa para as crianças. Acontece. Então nós contamos com a generosidade dos irmãos, tá bom? Inclina a tua cabeça, eu quero orar por tua vida. Pai, muito obrigado, Senhor, porque em Ti nós temos salvação, nós temos redenção. Obrigado, Senhor, porque Tu enviou o Teu Filho nascido de mulher, para que nós tivéssemos agora a oportunidade de fazer isso que estamos fazendo, de falar contigo diretamente, de falar contigo, Senhor, de forma que Tu nos ouça e nos atenda aos pedidos. Obrigado, meu Deus, porque Teu Filho vem e Ele estabelece de novo a relação contigo, nos tornando filhos por adoção. Nós que outrora estávamos rebeldes, nós que outrora estávamos distantes do Senhor. Obrigado, Deus, porque em Cristo nós temos a filiação, em Cristo nós temos salvação, em Cristo nós temos convicção de que estaremos contigo para todo sempre. Muito obrigado, Senhor, que Teu nome seja engrandecido, santificado mais e mais por meio dessa obra, dessa grande obra de salvação que nos alcançou. Bendito é o Teu nome, ó Deus. Aplaude o nome do Senhor.